Alô, alô, Marciano, alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um episódio do ChavaCast, o de número 167 aqui no nosso recinto, no podcast mais antigo que eu conheço. Brincadeira, não é o mais antigo, mas é um dos podcasts mais antigos e nós já estamos carecas de saber que tem jogos que vão ser muito ruins e, infelizmente, o Brapel foi mais um desses casos. Inclusive um caso lamentável, né? Que jogo ruim. Hoje aqui nos estúdios do ChavaCast eu estou sozinho, me chamo Pedro Henrique Krieger e eu vou conversar contigo rapidamente sobre as duas últimas rodadas do Brasil e também projetar as próximas últimas duas rodadas do Brasil. Estamos no momento em que a água está batendo no pescoço e a situação, apesar de a tabela nos dar um pouco de tranquilidade, quem está tranquilo é maluco. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, neste episódio. Mas antes eu tenho que falar dos nossos parceiros da Coab Pel Burger, né? Eles que estão aí com a gente, tem hambúrgueres, os melhores hambúrgueres de Coab Pel, justamente para momentos como esse, né? Depois de um jogo aí que a gente pegou uma insolação, passou horas numa escolta, depois horas numa arquibancada, depois horas voltando para casa. Então é sempre bom pedir um lanche, pedir um hambúrguer do Coab Pel Burger. Usem o cupom ChavaCast em pedidos acima de R$ 30. Vocês ganham R$ 5 de desconto, mais tele entrega grátis, tá bom? Então é só dizer que veio do ChavaCast, eles já vão entender o recado. Pediu acima de 30, aproveita os descontos. E esfarela o sanduíche, né? Como diria nosso grande amado Rogério Zimmermann. Pessoal, eu queria começar para falar aqui de Inter e Brasil, né? Eu não vou citar o placar. Quem está nos ouvindo aqui é maluco, é chavante fanático, sabe muito bem qual foi o placar. Nós também já imaginávamos como seria o jogo no Beira-Rio. Só que a gente olhava ali para o Inter, né, que tinha vencido o último jogo contra a Avenida, suando a camisa, 1-0 chorado, o time mais ou menos principal, o Avenida que está super mal no campeonato, uma campanha horrível, né? Virtualmente já podemos cravar que tá. Não, virtualmente não, acho que já tá no quadrangular da morte. A gente olhava para aquele jogo e pensava, pô, aí tem o mundo, né? Quem sabe, né? Conseguiu um empatezinho, levantar a moral aí pro Clássico Brapel. Mas a história ela se resumiu na história que a gente já conhece. O Internacional foi com um time bastante modificado, sem vários titulares. Eu não me lembro de cabeça quantos jogaram, mas aquele time do Internacional me parecia o Barcelona de Guardiola, né? E o Brasil foi facilmente derrotado por 3-0. Tivemos alguns lances ali no início do jogo, tivemos um gol anulado. Enfim, foi um momento triste, né? E eu não gosto nem de lembrar muito. E aí o Brasil voltou derrotado do estádio Beira-Rio, que é o que mais acontece, né? Infelizmente, o Brasil, para quem não sabe, tem 18 vitórias contra o Internacional em toda a sua história, somando Pelotas, Porto Alegre ou qualquer praça esportiva. São 18 vitórias. Então, façam as contas. Ou não também, né? Melhor não fazer as contas. Mas, enfim, passado o jogo, tudo virou clássico Brapel, né? Houve até um início de movimento de boicote ao clássico por conta dos preços praticados pelo Pelotas. No início surgiu como um rumor, depois se confirmou o preço de R$ 100 para a nossa torcida, R$ 50 meia entrada, sem choro nem vela. Quem queria pagar um pouco menos ia para a torcida mista, que acho que era R$ 80 e dava direito a 2 ingressos, né? Justamente para ser pessoas rivais dentro de campo, né? Para estarem juntas ali naquele espaço. Mas enfim, mesmo com esse boicote, a nossa torcida começou a se movimentar para ir ao Clássico Brapel. No início, os ingressos começaram a ser vendidos ali na Boca do Lobo. Depois os caras se assustaram com a venda, sei lá, não estão acostumados. Mandaram os ingressos para o Brasil e aí mandavam em lotezinhos pequenos de ingressos, 100, 200. É uma loucura, né? Uma desorganização. Ou melhor, né? Uma tática talvez de guerrilha aí para tentar nos atrapalhar, enfim, não sei qual foi a ideia dos caras, mas não funcionou, né, gurizada? Não funcionou. Também tentou nos limitar o acesso ao estádio e não conseguiram. Botaram o preço lá nas alturas, né, para ganhar uma grana. É aquele
clássico caso da pessoa, sei lá. Vou falar do exemplo do violão que eu já citei aqui no ChavaCast em outros tempos, tá? Tu não quer vender o violão. Tu não quer. Tu precisa, mas não quer. Tu precisa da grana, mas tu gosta daquele violão. Aí o que, que o maluco faz? Eu vou botar por R$ 300. Ele vale 150. Se alguém pagar 300, aí eu vendo, azar. Pelo menos eu vou ganhar dinheiro. Foi isso que aconteceu. O Pelotas queria o dinheiro, precisava do dinheiro. Não teve nenhum jogo grande em casa até aquele momento. Então, e nem vai ter também, né? Não vai enfrentar a dupla Grenal em casa, enfim. Então botou o preço lá nas alturas, né? Não queria a torcida lá, queria o dinheiro, então se quisesse estar no estádio ia ter que desembolsar uma grana pesada, 7% aí do salário mínimo, no ingresso para esse jogo, que era melhor ter ido ver o filme do Pelé, né? Essa é a grande realidade. Mas felizmente a torcida do Brasil, apesar de todas essas dificuldades que eu já falei, né? Comprar ingresso, pagar caro, enfim. A torcida do Brasil encheu seu espaço ali, um espaço um pouco mais reduzido, 3.000 lugares em torno disso. A Brigada Militar fez um isolamento bem maior do que da última vez que a gente foi lá, em 2014. A arquibancada já não é toda ocupada pela nossa torcida. Também não seria, né? Se ela tivesse toda liberada, eu não sei se a gente conseguiria ter vendido todos os 4.000 e poucos ingressos que talvez caibam ali de pessoas, né? Não sei, não saberemos. Mas, enfim, o Brasil fez bonito. A sua torcida foi. A torcida da casa, apesar de todas as táticas de leva um sócio, leva um periquito, troque por isso, compra um chiclete, ganha um ingresso, sabe? Teve várias coisas ali que eu acho que tá no direito deles. Eu tô zoando aqui, mas eles são o time da casa, são mandantes, são nossos rivais. Eles, enfim, que façam a estratégia que quiserem. Tentaram ali ajudar a sua torcida aí, justo, normal. A gente fez isso contra o Grêmio também. Não tão escrachado assim, mas a gente fez também. E não conseguiram, né, gurizada? Não conseguiram porque a matemática lá não permite, né? Tem coisas que, assim, tu pode ofertar ao mundo que não vai acontecer e não aconteceu de novo. Mais do mesmo, né? Mais do mesmo. O jogo entre Brasil e Pelotas também foi mais do mesmo, né? Talvez menos do mesmo, né? Porque foi um jogo bem ruim. Nenhuma equipe propondo muito jogo. Os dois times errando passes fáceis, se atrapalhando em bola. Enfim, foi um jogo bem ruim de ver. Foi um calor desgraçado. Acho que a melhor parte, para nossa torcida pelo menos, foi a ida até a Boca do Lobo. Durante todo o caminho a gente curtiu a charanga e as torcidas organizadas que se uniram. E foi muito legal ver isso. Parabéns a todos os envolvidos, inclusive na festa. Teve muitos fogos, muita fumaça, muitas bandeiras de mastro. O que me deixa mais tranquilo é que as crianças que estavam lá, e eu vi muita criança nesse jogo, vão lembrar desse jogo daqui para frente, desses momentos. Porque eu lembro muito bem do meu primeiro clássico Brapel, eu lembro do gol do Brasil, da vitória, e não lembro do jogo em si. E lembro da torcida do Brasil, lembro da torcida do Pelotas brigando entre si, lembro de algumas coisas assim. Então a gente, quando criança, a gente acaba salvando aquilo que mais nos chama atenção. E tenho certeza que a criançada que estava lá vai lembrar das nossas bandeiras, da nossa charanga, da nossa festa na rua. Isso é que importa, porque se elas lembrarem desse jogo aqui, fatalmente elas nunca mais pisarão no estádio de futebol. E eu espero também que as crianças que estavam na torcida rival tenham olhado as nossas bandeiras, o nosso vermelho sangue, né, e a nossa chamada, e tenham pensado: putz, legal essa torcida aqui, hein? Essa torcida fala português. A torcida é legal. Que já aconteceu, hein? Há relatos que isso já foi no passado uma história verídica. Enfim, o Brasil não jogou bem, eu estou até com os dados aqui do SofaScore. O Pelotas teve mais posse de bola. Isso aqui deve ser provavelmente do segundo tempo. Né? O primeiro tempo foi mais parelho, mas no segundo tempo a gente abdicou de jogar completamente. O Pelotas teve mais iniciativa, domínio do jogo. Naquelas, né? Não foi nada muito absurdo. O Pelotas também não tem um bom time, é claro. É muito visível que os dois times são infelizmente fracos ou sei lá, ou desorganizados. Eu não sei mais, sabe? Eu já não sei mais como avaliar. Só sei que o jogo foi ruim de assistir, foi difícil de assistir. Clássico geralmente é ruim de assistir, mas esse foi muito difícil mesmo. E aqui nas estatísticas, o Pelotas teve 63% de posse contra 37% do Brasil. Aí, o índice aqui de expectativa de gol, né, menos de 1 para cada um dos clubes, então realmente não havia expectativa aqui estatisticamente para sair gol. O Pelotas teve
a grande chance numa bola no travessão, no escanteio cobrado, que a gente já sabia que era o forte do Pelotas, inclusive era o meu medo. E no mesmo lance do contra-ataque, Charopem recebeu um passe, nem sei de quem. Eu ainda estava perplexo, né? Como diria Gil Brother, com o lance do travessão. Quando eu olhei para frente, eu só vi o Charopem indo em franca correria em direção ao gol adversário. Eu vi tudo acontecendo, né? Vi, assim, o cenário perfeito. 23 minutos, 25 minutos do segundo tempo, tomamos uma bola no travessão e no contra-ataque matamos o jogo. Vi tudo se desenhar na minha frente, mas o Charopem, ele finalizou muito fraco no goleiro. Teve ali a reclamação depois, né? O VAR não acionou, não chamou o Daron, mas depois das imagens a gente viu que o jogador do Pelotas foi por tudo ou nada, né? Pegou no braço do Charopem, enfim. Não sei o quanto isso desequilibrou. E se fosse marcada a falta, não seria pênalti, né? Foi um pouquinho antes da área, mas fatalmente o jogador do Pelotas seria expulso. Talvez tivesse mudado um pouco o jogo, não sabemos. Mas enfim, o VAR não acionou, não foi marcado nada, e o Brasil e o Pelotas terminaram empatados em 0-0. O clássico Brapel foi o de número 367 na história dos clubes. Eu estou aqui com o material do Isan Miller, os alfarrápios antigos, né, o arquivo histórico aqui que ele mantém. Obrigado, Isan, inclusive, por esse material. Então, atualizando, tá? Atualizando aqui os números do clássico. Tem alguns números divergentes, mas eu vou passar primeiro os oficiais, aquilo que a mídia utiliza, que nós aqui também vamos utilizar como parâmetro. São agora 367 clássicos disputados na história, 128 vitórias, 126 empates, contando já com esse de domingo, e 113 derrotas. Ou seja, a gente tem uma vantagem aí de 15 vitórias para cima do Lobo. Né? Como dizia aquele chaveiro antigo do Brasil, o que é do chavante o lobo não come, né? Essa é a grande realidade. Mas tem outro número que o Isan considera todos os jogos registrados, até mesmo aqueles jogos inferiores a 90 minutos de jogo, enfim, todos os jogos que hoje não estão computados como jogos oficiais nessa classificação. Nessa nova contagem são 426 jogos, um número bastante superior, 143 vitórias do Brasil, aliás, 427 contando com o domingo, né? 143 vitórias do Brasil, 153 empates contando com o domingo, e 131 derrotas. Aqui a diferença do número de vitórias cai um pouco, mas ainda assim temos 12 vitórias de vantagem para o Lobo, né? E é o normal, né? Tudo normal em Pelotas. Enfim, esses são os números do Clássico Brapel, o clássico do interior mais importante do Rio Grande do Sul e um dos mais importantes do Brasil. Eu vi que a dupla Caju tá unida pra caramba para transformar e roubar, né? Vamos falar com sinceridade aqui. Eles querem tomar o espaço do Clássico Brapel. Nos últimos 30 anos, não vamos fechar os olhos para isso, eles estão muito mais bem sucedidos do que a gente. De 1990 para cá, 1991 para cá, 33 anos, 34 anos para cá, a dupla Caju tá sempre nos holofotes, muito mais do que a gente. Nós também estivemos no holofote, a gente ganhou inúmeras vezes do Caxias do Juventude nos últimos anos, principalmente com o Rogério Zimmermann. Jogamos uma Série B, rebaixamos o Juventude em Campeonato Gaúcho. Não, Campeonato Brasileiro, né? Foi em 2011. Enfim, o Brasil bate de frente. O Pelotas que nos puxa para baixo, pensando no clássico. Mas tirando a corneta de fora, é inegável que nos últimos 35 anos, a dupla Caju ela tem muito mais visibilidade. Ela vai mais longe. Inclusive neste gauchão atual, né? Tudo indica que vai ter Caju e Grenal nas semifinais. O Juventude já está classificado, está buscando ser líder geral para talvez forçar um clássico Grenal na semifinal, o que seria ótimo para eles. Vão enfrentar um clube grande se passarem, né? Só na final. Eu espero que isso não aconteça, espero que tenha Grenal na final apenas. Contra time do interior que não é o Brasil, eu sou dupla Grenal até o fim. E eles estão unidos para transformar o Caju no maior clássico do interior. Usaram no último jogo deles um patezinho, né? Um desenho ali na camisa, celebrando os 90 anos do Caju. Botaram que é o maior clássico do interior gaúcho, aquela coisa toda. Mas assim, o Caxias, quando foi fundado, quando surgiu, quando veio ao mundo, 50 clássicos Brapel, e não é força de expressão, é literalmente mais de 50 clássicos Brapel já haviam sido disputados. O clássico Brapel tem 113 anos de história.
Então, vamos se respeitar aí também, né? Vamos se respeitar porque é bastante tempo. 112 anos, tá? Errei por um ano. O Clássico Brapel tem 112 anos de história e histórias marcantes, né? Qualquer torcedor do Brasil, do Pelotas, vai lembrar. Os mais antigos vão lembrar da seletiva de 77, que ali foi um divisor de águas na história dos clubes. Nos anos 80, Ademir Alcântara do Pelotas nos destruindo ali naqueles anos, né? Enchendo o saco. Depois, dos anos 90, a gente conseguindo vencer muito mais clássicos do que perdendo. Enfim, são histórias memoráveis, né? Eu também tenho que citar, antes de citar o que eu ia citar, tenho que falar do clássicobrapel.com.br, que é do Juliano, torcedor chavante, mas é um trabalho, nesse caso aqui, voltado à pesquisa, né? Então não é um site voltado à torcida do Brasil, não somente a ela, mas também ao Pelotas e, enfim, a quem gosta de futebol. É alimentado também com dados do Isan Miller, acho que na maioria dos casos, não sei se tem outros pesquisadores ali, imagino que sim. Mas quem quiser ver, clássicobrapel.com.br. É legal porque às vezes a gente entra na home ali do site. Se teve algum jogo hoje, dia 10 de fevereiro, que eu estou gravando, vai aparecer que dia 10 de fevereiro de 1900, lá vai em Guaraná com rolha, teve o Brapel dia tal, no estádio tal. É bem legal, dá para comparar por décadas e tal. E até trazer um dado aqui relevante: o Brasil passou o Pelotas em número de vitórias, eles estavam bem parelhos até os anos 60. Mas dali em diante o Brasil criou uma vantagem e ela é mantida até hoje, né? Essa vantagem já está em 15 jogos, 15 vitórias. Então, desde os anos 60, o Brasil é pai do Lobo oficialmente, né? No papel, registrado em cartório. Antes era só no coração. E antes de encerrar esse episódio aqui, eu tenho que comentar sobre o Clássico Brapel novamente, sobre o papel das torcidas. Estava muito quente, muito calor. Infelizmente, tivemos mais um caso de racismo, né? Um torcedor do Pelotas foi filmado fazendo gestos, né, de macaco, o que não é nenhuma novidade para nós, né? Nós sabemos muito bem. Tem o Brapel que nos jogaram bala de banana na nossa torcida. Isso é muito antigo, então não é porque é antigo que a gente tem que aceitar e tem que ser cada vez mais rude contra isso. Quando tivemos casos semelhantes, nós aqui no ChavaCast nos manifestamos, e não vai ser agora que a gente vai ficar quieto. A Federação Gaúcha já se manifestou também, que vai investigar o caso, tem imagens, o Brasil lançou uma nota oficial. Enfim, Pelotas também, depois de um tempo, lançou a sua nota oficial sobre o caso. É lamentável, né? Acho que dá para resumir aqui. E, infelizmente, não será o último caso, a gente pode cravar. A gente pode escrever que não será a última vez. Não sei quando será a última vez, mas dá para garantir com alguma tranquilidade, infelizmente, que essa não foi a última vez. E outras vezes acontece e não tem gravação, né? Ninguém gravou na hora. Nesse caso aqui, talvez ele pensasse que ninguém estaria olhando para ele. Mas felizmente estavam gravando e espero que ele seja punido. Outra coisa que eu tenho que lamentar são as músicas ao Cláudio Milar, cantadas pela torcida do Pelotas. Eu entendo muito natural músicas que ataquem ídolos do adversário, mas a gente sabe muito bem que essa música não é só uma música contra um ídolo do Brasil. Ela tem um peso muito grande, afinal o Milar faleceu num trágico acidente. Tem um agravante aqui ainda: Agostinho Milar, filho de Cláudio Milar, estava no banco de reservas do Brasil e eles no intervalo, a plenos pulmões, cantavam essa música aí que no final avacalhava o Milar. Até porque, né, quem avacalhava na verdade era o Milar, destruindo clássicos. O Brapel dos 9 contra 11 foi um exemplo disso, até ele ser expulso. O Brapel anterior foi mais ainda, que jogou muita bola. Irrelevante em clássico Brapel é Santos Sotile, né? Vamos ser sinceros, nunca fez gol em clássico. Inclusive, no intervalo, a torcida do Brasil também cantou uma música falando de Santos Sotile, basicamente falando assim, né? Sem gols, só Milar, só Milar. Então, é isso, né? Milar tem mais de 100 gols com a camisa do Brasil, o Sotile tem uns 50 e... acho que é 56 gols pelo Pelotas, algo assim. Então, se quiser voltar para tentar alcançar a marca, dá tempo, né? Talvez dê tempo. Mas, enfim, são coisas que irritam a gente, mas fazem, infelizmente, parte
dessa história toda, né? Não é novidade para ninguém. Mas é isso, gurizada. Obrigado por ouvirem até aqui. Agora o Brasil tem algumas pedreiras pela frente. Claramente não quero falar muito sobre isso, né? Eu estou apavorado. Brasil que apresentou um lateral nessa segunda-feira, lateral direito, 24 anos, Marcel Mota, que já passou pela Bahia de Feira, pelo Bahia de Feira e também pelo Juventus de São Paulo. A gente precisava de lateral, né? Nós ficamos sem os dois laterais direitos. Enfim, ele chegou nesse momento para suprir essa carência. Aguardamos um substituto aí para suprir a saída do DG. E vamos ver o que vem por aí, né, gurizada? O Brasil que enfrenta agora nessa quarta-feira Brasil e Ipiranga, 9h30 da noite. A nossa direção, felizmente, fez uma promoção de ingressos, porque a tendência a tendência, pelo menos antes disso, né? Era de um jogo com um público não tão bom. Mas agora o ingresso geral é R$30, minha entrada 15 e acompanhante de sócio R$20. Então por R$20, você aí que tem algum familiar que é sócio, um amigo, ou mesmo quem é sócio que está nos ouvindo, cara, convida alguém que não é sócio, fala que vai com o seu CPF, ele vai comprar ingresso. Todo jogo que tem essas promoções de acompanhante de sócio, eu ofereço meu CPF pra uma galera, né? Porque nem sempre estou no jogo. O negócio é levar a gente para a Baixada, porque esse jogo contra o Ipiranga vale mais do que 3 pontos. Vale a permanência no Campeonato Gaúcho, vale a nossa ida à Taça Farroupilha e a manutenção do sonho de, quem sabe, a gente brigar pela vaga à Série D do Campeonato Brasileiro de 2026, que é fundamental para as nossas pretensões. A gente não pode ficar de fora do Campeonato Brasileiro. E se a gente tiver competência, se o nosso futebol melhorar, enfim, se o fator casa pesar, lá no futuro, quem sabe, terminando na liderança dessa Taça Farroupilha, a gente garanta também uma vaga milionária na Copa do Brasil de 2026. Ontem, antes de ontem, não lembro o dia agora, já me perdi no tempo, teve o sorteio da Copa do Brasil, e é muito triste a gente não estar nessa competição, que além de dar uma grana pesada, tem uma visibilidade absurda, e é um jogo bom pra gente ir. Nosso torcedor merece jogos bons. Isso ajuda a associar a gente, ajuda a atrair novas pessoas, ajuda a trazer imprensa nacional para nosso estádio de novo e adversários que a gente nem sempre enfrenta ou nunca enfrentou na história. É um campeonato muito legal, a Copa do Brasil eu gosto bastante. Então o jogo contra o Ipiranga é muito decisivo e uma não vitória aqui vai me deixar de cabelos em pé, completamente desesperado. A gente vai, sim, encerrar essa primeira fase contra o Avenida em Santa Cruz, o Avenida que tem 1 ponto, perdeu 5 jogos, empatou 1 só. Mas assim, é em Santa Cruz, eu não gosto de jogar lá. O Avenida, apesar de estar no quadrangular da morte, ele não está 100% morto, né? Porque vai ter um quadrangular ainda, então a gente não sabe como é que ele vai chegar até lá. Eu não quero comprar essa briga agora, eu não quero pagar para ver. Precisamos ganhar do Ipiranga em Pelotas na próxima rodada, nessa quarta-feira. Ipiranga que venceu em casa na última rodada o Guarani de Bagé por 1-0 e chegou a 9 pontos, né? Deu uma respirada. Então, assim, vai ser um jogo bem difícil. Bem difícil. Como todos têm sido até agora, né? E eu espero que o nosso treinador, o William da Matia, consiga fazer com que o nosso time seja um pouco mais criativo, consiga jogar mais, seja mais agressivo do que tem sido. No Brapel, todos nós sentimos que faltou a agressividade para o time do Brasil. Faltou até alguns casos ali, em alguns momentos, inteligência, né? Porque a gente saiu sendo amarelado no início do jogo a rodo, né? Porque ser aguerrido é diferente de ser faltoso ou de ser violento. Tem que saber dosar, não precisa ser a moda louco. Mas enfim, esse jogo já passou, ainda bem que já acabou, durou 7 anos e meio aquela partida, mas já passou. Tá todo mundo agora passando um produto aí no rosto aí para tirar a insolação e tá tudo certo. Tá bom, gurizada? Obrigado pela audiência de sempre. Voltamos na semana que vem, muito provavelmente. Espero que com novidades positivas e com a classificação garantida da Taça Farroupilha e que o nosso rival vá fazer dancinha no quadrangular da morte e eu tô nem aí pro espírito esportivo agora, tomara que vá para a segunda divisão e é isso aí. Tá bom, galera? Grande abraço e até a próxima.
Último clássico, 11 contra 11, um baile nosso, 3-1 na casa do adversário. Agora com 2 a menos, isso nunca eles vão ter, nunca. Por isso que essa torcida é maior.